noite a todos. É muito gostoso ouvir a Carolzinha falar, né? Toca nossos corações. E ela falou uma coisa que é pura realidade. O nosso Criador, ele definiu apenas uma coisa para cada um de nós. Só existe um fatalismo, um determinismo, só um. Toda a sua criação será feliz. Isso ninguém consegue mudar. Isso é imutável. Até mesmo contra a nossa própria vontade, que muitas vezes a gente se auto-sabota de tanto para poder não ser feliz. Mas não tem jeito. Todos nós seremos felizes. É o velho chavão, do átomo ao arcanjo, toda a sua criação, sem exceção. Porém, há um detalhe. Isso é o destino. Isso é determinado. Isso é a nossa fatalidade. Mas tem algo que depende exclusivamente de mim e de cada um de nós, que é o nosso propósito. Cada um de nós tem um propósito, uma missão, uma tarefa, seja o nome que a gente queira dar, que é nos tornarmos pessoas melhores. Não melhor do que os outros, mas primeiramente ser melhor para mim. E, consequentemente, melhor para as pessoas à minha volta, como foi Chico Xavier, como foi Jesus, ou como é Jesus. A cada momento em que nos tornamos pessoas melhores, uma luz interior começa a iluminar tudo à nossa volta. Hoje existe uma grande preocupação com o que está acontecendo no mundo, as catástrofes, as tragédias, aqueles que vivem na marginalidade, na criminalidade, de forma hedionda. E muitas vezes isso nos retrai. Por quê? Porque temos filhos, temos netos, temos as pessoas que a gente ama e ficamos pensando, o que vai acontecer com os nossos filhos daqui a algumas décadas? Antes era séculos, hoje é décadas. Vai acontecer exatamente aquilo que ele determinar que aconteça, porque cada um de nós temos um propósito pessoal. E eu posso mudar, alterar, melhorar ou prejudicar o meu propósito, mas não consigo fazer isso com aqueles à minha volta, por mais que a gente ame, por mais que a gente tenha afinidade, por mais que as mulheres tenham saído do seu ventre, que esteja nele o DNA, as moléculas, as células. Mesmo assim, eu não consigo interferir na decisão dele, a não ser que eu o convença através do exemplo. Porque o exemplo é a única coisa que pode modificar o pensamento de alguém. É o que Jesus fez e faz com cada um de nós. Porque em sua época, Jesus enfrentou preconceitos, discriminações, pessoas orgulhosas, poderosas, que se achavam poderosas, né? Porque afinal de contas, todos nós temos o DNA espiritual de Jesus. Assim como todos aqui têm o mesmo DNA espiritual que eu tenho. Porque afinal de contas, somos a imagem e semelhança do Criador, ou não somos? Achamos que isso significa a parte morfológica, mas não. O que nós somos semelhantes ao Criador é a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a justiça. Nós somos semelhantes ao Criador. Podemos estar perdidos nesse mar de ignorância, nas turbulências do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Mas nós somos, podemos não estar, mas nós somos. E por sermos assim, o que está acontecendo conosco, como bem disse a Carol, se estamos de alguma maneira passando por um momento difícil, seja da saúde, psicológica, espiritual, financeira, não importa o que seja, se estamos passando por isso é porque nós saímos do nosso trajeto realmente. Estamos desviados daquilo que nós somos. Porque se nós tivermos no nosso caminho que Deus, o nosso Criador, proporcionou, determinou para cada um de nós,
nós hoje estaríamos lado a lado com Jesus. Porque foi o que Jesus fez. Ele seguiu o seu trajeto determinado. Milenar como nós somos, todos nós somos seres milenares. E nesse trajeto ele cumpriu sua tarefa. Ele trabalhou, ele se esforçou, se resignou muitas vezes. E ele encontrou o seu caminho. Mas muitos de nós, seja qual for o motivo, nos desviamos desse caminho, desse processo. E aí construímos no nosso dia a dia o nosso futuro que hoje é presente. É o que nós fazemos todos os dias ao acordar. A nossa agenda espiritual, o nosso processo espiritual, ele está em branco. Porque o futuro não existe. O passado sim, mas ele não pode ser algo que a gente arraste ele. O passado só serve apenas como exemplo do que devemos fazer e do que não devemos fazer. Jamais pode continuar conosco, porque eu não tenho esse poder de mudar o meu passado, como diz nosso querido Chico Xavier. Não podemos voltar atrás e mudar o que eu fiz, mas eu posso hoje fazer um futuro melhor para mim. Então, cada dia que eu acordo, eu tenho minhas páginas de branco e cada palavra, cada sentimento, cada emoção, cada comportamento está escrevendo o meu futuro. E a gente não percebe isso. Muitas vezes acordamos de mau humor, seja lá o porquê, talvez tenhamos ido em locais que não nos agradam. Mas esses locais que nós fomos também foi nós que determinamos o caminho. E ao acordamos mal-humorados, ranzinza, e sem perceber que essa energia, que nós somos seres energéticos, afinal de contas, nós somos 7 octamilhões de átomos. Segundo o próprio Einstein, nós podemos, se nós tivermos essa capacidade de conhecimento e aprimoramento, nós poderíamos iluminar uma cidade se nós quiséssemos. Nós poderíamos curar, como fez Jesus, como fez Chico, cuja sua aura tinha 20 metros. Mas por que Jesus tinha todo esse dito poder e eu não tenho? Será que o meu Criador, ele tem favorecidos? Preferia Jesus a mim? Não. Ele deu a cada um de nós exatamente a quantidade quando nós somos criados. Nós somos criados iguais, simples e ignorantes. Coube a cada um a decisão de chegar onde nós estamos hoje. Após milhares de anos, construímos onde estamos hoje. Mas se não queremos, se não gostamos de onde estamos, precisamos parar e refletir. O que eu estou fazendo, Newton Júnior? O que eu estou fazendo para que a minha vida esteja desse jeito? O que é de errado comigo? Porque normalmente quando se pergunta o que é errado, o que está acontecendo, o que o incomoda, muitas vezes eu atendo pessoas e eu pergunto, mas qual é o seu problema? O que você acha que está te prejudicando? Eu nunca escuto assim um comportamento meu, porque eu sou muito egoísta, sou muito possessiva ou possessivo, sou vaidoso, sou intolerante, sou arrogante, sou prepotente, eu nunca escuto isso. O meu problema é meu pai, é minha mãe, é meus filhos, é meu patrão, nunca sou eu. E aí nós falhamos conosco, nós nos abandonamos, esquecemos aquela frase que Jesus deixou com cada um de nós. Amai ao teu próximo, como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. O que ele quis dizer com isso? Que eu só posso amar o meu próximo se eu me amar. E nós não percebemos a finalidade dessa frase. Como assim me amar? Se eu começar a me amar, eu vou ser um egoísta?
Vai ser uma vaidade? Não é isso que ele quis nos dizer. Nos amar é nos respeitar, fazer com que esses sentimentos degenerativos, prejudiciais, não venham nos contaminar. Porque cada sentimento de vaidade, arrogância, prepotência, como nós somos seres divinos, com aqueles sentimentos de Deus, de puro, o que acontece conosco, com a nossa essência espiritual? Uma coisa chamada sentimento contrapostos. O que é isso? Se eu sou um ser para amar e de repente eu tenho um sentimento de raiva, é como jogar pó de café na água que vou beber. Se eu, que fui criado para tolerar, eu desrespeito, eu discrimino, eu estou me contaminando. Se eu fui criado para de alguma maneira orientar, compreender, raciocinar, refletir, para auxiliar, e eu me torno uma pessoa intolerante, eu crio enzimas no meu organismo, porque é um sentimento contrapostos. É como você ter um carro que não é biflex, foi feito para colocar combustível, a gasolina, e você de repente põe álcool no carro. Ele vai até andar um pouco, mas daqui a pouco ele vai parar e as peças vão estragar. Ou seja, os sentimentos que hoje eu estou gerando no meu campo mental ou corpo mental está contraposto à minha essência divina. E nós esquecemos isso todos os dias. Como quando criamos discussões, brigas, principalmente, como a Carolzinha falou, em nossos lares. Ah, mas a minha esposa não liga. Quem disse que ela não liga? Meu marido já está acostumado comigo. Quem disse que ele está acostumado com você? E acostumar não é uma situação saudável. Porque, afinal de contas, me acostumar com algo não significa que eu aceite aquele algo. É tipo assim, não tem outro jeito. Vai assim mesmo, né? Então, às vezes, uma pequena atuação, uma pequena situação diária cria lesões emocionais dentro daquelas pessoas que convivem conosco e estão no nosso laboratório familiar, como bem disse a Carol, para que essa família se ajeitem. Porque Emmanuel já nos fala, não temos a família que queremos, temos a família que necessitamos. Porque os conflitos que nós temos com o vizinho, com o patrão, com o colega, com o amigo, eles ficam da porta para fora. Porém, não significa que eu esteja livre dessas energias que machucaram, feriram aqueles que estão da porta para fora. E chega um tempo que, dependendo da situação que eu tenha, esse conflito que eu tenha com aquela pessoa, mesmo não sendo parente, ou sendo um parente, um primo, um cunhado, né? Uma sogra, a gente acha que são pessoas que não fazem parte da minha família, ou pior que fazem parte da família espiritual. E nós temos uma ligação com essa grande falange de espíritos que estão, sabe aonde? Em nosso habitat, em nosso planeta. Nós estamos conectados com os quase 30 bilhões de espíritos nesse planeta. Nós somos uma grande rede, uma grande malha espiritual, onde cada um de nós é um pequeno nó dessa malha. E quando um nó está enfraquecido, a malha toda está comprometida. E os nós, eles se enfraquecem a partir do momento que existe o conflito entre um e outro. Cara, esse cara está do meu lado. Acho que, pelo amor de Deus, né? Ou seja, a minha energia cai, a minha energia baixa. E eu me intoxico.
comigo mesmo. Eu me intoxico comigo mesmo. Porque essa energia de ódio, de raiva, de intolerância que eu tenho contra o outro, a primeira pessoa a receber sou eu. Porque o mesmo Chico já nos falou uma vez, certa vez, uma senhora perguntou para Chico sobre o mal, e ela falou assim: o mal é aquela energia que, primeiramente, quem tenta fazer é que se prejudica, e talvez o outro não receba, tipo um carvão quente. Se você pegar um carvão com nó da raiva, do descontrole emocional, da imaturidade, você pega um carvão para atirar em alguém, você pode acertar ou não, depende da sua pontaria e ou da presteza do outro de se desviar. Mas uma coisa é certa, sua mão está queimada. Isso não tem como evitar, gente. Então, cada sentimento que eu tenho negativo, e todos nós sabemos o que é um sentimento negativo, porque muitas vezes justificamos os nossos sentimentos como não negativo. Ah, mas acontece que fulano, mas acontece que ciclano. E é isso que Jesus nos fala. Ama o teu próximo, mas primeiro te ama. Porque a partir do momento que eu tenho um sentimento de raiva, de tristeza, por não conquistar algo que o outro conquistou, que a gente chama de inveja, né? Frustração é uma inveja. Ou um sentimento de intolerância, o que acontece? Eu estou com um carvão em brasa em mãos e não consigo atirar esse carvão. O nosso corpo físico, eu vou falar algo que é uma redundância, todo mundo já sabe aqui, mas só para nos lembrar, né? O corpo físico é um espelho de um molde chamado perispírito. Tenho certeza que vocês sabem, né? Que é uma forma desta forma. E quando eu lesiono o meu perispírito através do corpo mental, que é o grande agente da nossa existência, que é nossa essência verdadeira, o que acontece? Eu lesiono o corpo perispiritual através dos meus sentimentos degenerativos, que eu acabei de falar. E esses sentimentos, eles registram nessa forma essa deformidade. É como uma forma de bolo que, de repente, por falta de responsabilidade, eu pego e jogo ela dentro do armário e acabo amassando a forma de bolo. Por mais que vocês desamassem, esse bolo vai sair perfeito? Não vai, né? Por mais que você tente desamassar, sempre vai ter uma... É a mesma coisa, o perispírito fica registrado todas essas informações. E eu, com isso, dia a dia, eu vou me enfermizando no perispírito. E como ele é a forma dessa forma, ele transmite essa informação e ao longo do tempo, né, depois de meses, anos, décadas, nós adoecemos. Porque nós não fomos criados para sermos doentes ou enfermos. Muito pelo contrário. Nós fomos criados para sermos felizes e saudáveis. Como eu disse logo nisso, e seremos. Não tem como, a única coisa que não tem como evitar é isso. Nós seremos. Então, nesse momento em que nós, como humanidade, estamos passando, todas essas turbulências, catástrofes, e, gente, catástrofe tem desde que o mundo é mundo. Se você vir a história da Terra, vocês vão ver maremoto, né? Terremoto, maremoto, enchentes. A África se uniu, né? O continente agora está se afastando de novo. Isso faz parte do... Vocês podem acompanhar isso. Faz parte. Está vendo de gelo, mas logo vai voltar outro. Né? Segundo o nosso próprio Chico Xavier, haverá uma época glacial. Porque isso é o mundo. Agora, qual é a diferença disso tudo? Aonde está a diferença disso tudo? Que nesse processo de provas e expiações, nós estamos saindo para o processo regenerativo,
né? O que acontece? Nós estamos vivendo individualmente, gente. O nosso processo é individual, intransferível. Não é o que o outro faz do nosso lado, nossa casa, nossa família. É como eu, Newton Júnior, me comporto. Porque eu encarnei para me tornar uma pessoa melhor. Não uma pessoa para cuidar de papai, de mamãe. E não é isso. Tem que cuidar? Sim. Mas quando eu cuido, eu demonstro a minha afetividade, o meu compromisso que eu assumi. A minha solidariedade, a minha fraternidade, a minha responsabilidade. Porque eu ouço muitos filhos que dizem que cuidam da mamãe, mas sentem dentro dela uma raiva muito grande dela. E não sabe por quê, viu, Carol? Mas mesmo assim, ele diz assim, mesmo assim, eu sinto em mim uma responsabilidade de cuidar dela até o fim dela, do fim dos dias dela. Ou do meu, que ela já também tem uma certa idade. Como explicar isso? Se não o sentimento de responsabilidade, da necessidade, da preocupação de cumprir esse compromisso. Está no íntimo de cada um de nós. Chama-se reminiscências. E são algo que está cravado as nossas tendências. Então, cada um de nós tem um propósito. E esse propósito, primeiro, é nos tornarmos pessoas melhores. Lutarmos é muito forte, mas trabalharmos para fazer com que os nossos sentimentos, que nós sabemos que é negativos, porque eu muitas vezes escuto assim, eu nem sabia, não fiz por mal, eu não tinha intenção. Não existe isso. No inconsciente, lá dentro, a gente sabe que aquilo está errado. A gente sabe que vai prejudicar. E o que é pior, a gente sabe que nós estamos nos prejudicando. Tanto sabemos que nos deprimimos. Do nada, vem uma depressão, não sei de onde. Eu estava tão bem, de uma hora para outra, eu fiquei ruim, fiquei lá embaixo. Aí no dia seguinte estou melhor, depois eu caio. Aí a gente vai nos profissionais, chama-se bipolaridade. Mas da onde vem a bipolaridade? Porque eu estou falando o efeito, mas qual é a causa da depressão? Qual é a causa da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade? Nós estamos tratando o efeito com ansiolíticos. Mas qual é a causa? Precisamos descobrir qual é a causa. E essa causa, como eu disse, é individual, intransferível. Eu sei qual é a minha causa. Que não é igual à causa do outro, apesar do efeito ser o mesmo. Porque nós estamos numa turbulência, ou num turbilhão de emoções, nesses conflitos que nem eu falei, de sentimentos contrapostos. Eu sou uma pessoa maravilhosa, bondosa, generosa, como é que eu posso fazer isso com ela? Eu até explico o que eu estou fazendo com ela, mas eu não consigo justificar para mim. Porque quando a gente fala que ao desencarnarmos teremos júris, né? Iremos para o purgatório, na realidade o que vai acontecer é que a nossa consciência vai me perguntar a mim mesmo o que foi que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado. E nesse momento que nós estamos vivenciando essa nossa prova e algumas expiações, partindo para o mundo de regeneração, nesse momento é a nossa grande oportunidade. Sabe de quê? Daquilo que Jesus nos falou. Separar o joio do trigo. Ou seja, pegar aquilo como o Senhor da terra, pegar aquele, deixar essa essência, esse meu instinto ainda animalizado, crescer junto com aquilo que é alimento, e no momento certo, na hora da colheita, que é agora,
Nós estamos vivendo a hora da colheita, separar o que há de pior em mim, que não serve para nada, porque o joio é uma erva daninha, que intoxica, mata os animais, né? E queimar esse joio. Por que queimar? Para que não prolifere as suas sementes, desapareçam. Fazer com que o trigo, que é o alimento, possa prevalecer. E o trigo não é só para me alimentar, não é verdade? O trigo alimenta todos aqueles que necessitam, e cada um de nós. Os trabalhadores da última hora que Jesus falou. Porque se estamos aqui nessa casa abençoada, ouvindo essas palavras maravilhosas, sensíveis e sensatas da Carol, que a gente sempre escuta, e de tantas outras casas que têm trabalhadores incansáveis, o próprio trabalho de Chico Xavier, né, o nosso recodificador, digamos assim, que deixou uma vasta literatura, é essas ferramentas que podem nos ajudar a fertilizar o trigo e, ao mesmo tempo, eliminar o joio de cada um de nós. E para encerrar, aproveitando a fala da Carol também, existe uma coisa chamada primordial, chamada lei de atração, que uns falam do ação e reação, causa e efeito, mas é a lei da atração. Como eu disse, nós somos seres átmicos, né, energéticos, porque até o nosso corpo físico, segundo Einstein, a matéria é a energia, o átomo associado, juntou os átomos. E energia, né, é matéria desassociada. E é o que acontece conosco. Estamos encarnados aqui, não estamos? Quando a gente desencarnar, o nosso corpo físico vai desassociar, vai desaparecer, mas o nosso perispírito continua vivo. E aí está a energia, né? Então, cada pensamento que Newton Júnior tem, cada sentimento, cada emoção, ela é esplanada pelo ar, pela psicosfera. E o que é mais importante nós lembrarmos, ela impregna nas paredes da nossa casa, porque também são átomos e atraem energias positivas ou negativas. Por isso, muitas vezes, fica um ranço na nossa casa. A gente costuma dizer assim, mas nossa, está pesado o ambiente. Porque nós estamos intoxicando e não limpamos. Não higienizamos a nossa casa, as nossas paredes. Mas, Nilton Júnior, como é que eu higienizo? Fazendo oração, rezando, mas eu rezo todo dia, rezo quando acordo, quando eu durmo. Fazendo evangelho no lar. Cada vez que eu faço evangelho no lar, uma falange de espíritos que vem fazer asepsia. Enquanto a gente conversa, um grupo ouve, outro intui, inspira na realidade, e outros ouvem, que também estão ali, tem que ouvir. Enquanto irmãzinhas vão fazendo a limpeza vibracional, como uma faxineira, mesmo aquelas diaristas, né, que a gente chama para limpar a nossa casa, não é assim que faz? É a mesma coisa. Só que elas não são pagas, elas recebem através da nossa felicidade e do nosso bem-estar. Então, uma forma que nós contribuímos para a humanidade, para as guerras na África, que ninguém fala, mas onde tem mais conflito é a África. A Ucrânia, né? A Rússia, Palestina, hoje com esse conflito, a própria, o Rio Grande do Sul, né, que está passando um ano difícil. Uma forma, além da oração evidente, é nós emanarmos energias positivas. Porque os nossos amigos espirituais que estão precisando dessas energias, vêm buscar, enchem seus chanfros, e vão doar para aqueles que estão sofrendo. Então a gente pode fazer a nossa parte através desse trabalho. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre,
Conceda que esses amigos que estão aqui conosco, desta casa abençoada, nossos parentes, nossos familiares, aqueles que nos amam, possam levar essa energia, como já estão levando, aos nossos lares. E nesse momento está fazendo uma limpeza. Enquanto eu falei aqui, eles estavam trabalhando lá. E até mesmo os nossos entes queridos, apesar de não perceberem, receberam o seu cadinho. Que esta luz, chamada Jesus, possa fortalecer as nossas emoções, fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores. Primeiro para nós, e consequentemente para aqueles que vivem na luz da escuridão. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência. Obrigado.